nós perdemos em segunda instância, que ela alegou que os documentos, que a documentação que ela apresentou da área que ela comprou, de 260 metros quadrados, a escritura desse homem que vendeu o terreno a ela, não fala que fundos confronta com o Mário Fábio, que é meu avô. Essas escrituras são muito antigas. Tá. Meu avô nós temos o RGI e realmente não está na nossa escritura. Não tem que confronta com a escritura dela e nem a dela tem que confronta com a nossa escritura. Mas são escrituras de 1900 e a nossa é de 1947, a dela de 1945. Eu tenho uma dúvida, assim, o advogado nosso, na época, ele entrou com uma ação de reintegração de posse, mas a gente tem o RGI. Não seria, primeiro ele entrou com reivindicatória. Qual a diferença? Qual seria a ação mais apropriada? Porque primeiro ele entrou com uma ação reivindicatória, depois de alguns dias ele foi lá, se o senhor abriu o processo, ele foi lá e retificou para reintegração de posse. Qual seria a ação? A gente tem, nós moramos, meu tio mora dentro desta área, apesar de ser uma área grande, né? A gente sempre cuidou da área, apesar de tanto tempo, né? A área tem pouquíssimas invasões, no caso a invasão que começou foi a dela, foi a única invasão, e ela agora está estimulando a outras pessoas invadirem ali na região que ela está invadindo. Outras pessoas, infelizmente, estão começando a invadir, porque isso foi em 2019. Pela impunidade, né, as pessoas acabam invadindo, né? A gente perdeu a liminar e com isso a gente está tendo mais problemas, né? Inclusive tentativa de vender terreno ilegalmente, que minha mãe já entrou, tá em investigação policial, né? Minha mãe fez uma denúncia na delegacia, mas enfim. A dúvida principal é essa: se a ação foi correta, se a ação de reintegração de posse ou reivindicatória. Entendi. Um ponto importante: quando nós temos um uso capião em andamento e a gente quer que esse uso capião seja improcedente, nós temos que entrar nesse uso capião, contestar, se habilitar. O ideal é não ficar olhando por fora, porque se você olha por fora, esse uso capião não é litigioso, ele é consensual. Então o risco de ser procedente é muito maior. Então, sempre que a gente tem uma situação de um uso capião que a gente não concorda, nós temos que nos habilitar como terceiro interessado e apresentar a contestação, entendeu? É a oposição no uso capião. Quando isso não é feito, tem que ser feito, porque é muito importante para dar certo, né, a estratégia. Em relação à ação, sempre que eu tenho uma situação de invasão e eu quero recuperar o imóvel invadido, eu sempre tenho que checar, eu falo isso para os meus alunos, eu tenho posse ou propriedade? Se eu tenho a posse, eu vou trabalhar com as possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Agora, se eu tenho um registro, seja transcrição ou matrícula, meu nome no cartório de imóveis, eu vou largar essas possessórias que são traiçoeiras, são demoradas, são cansativas, e vou trabalhar com ações mais rápidas, seguras, né, que são as chamadas petitórias, né, reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate. Só que para fazer as ações petitórias, eu preciso, de fato, ter o registro, né? Eu não posso, a única exceção que eu teria é o inventário, né, em andamento, né? Nós apresentamos o registro e as provas da posse. Então, assim, eu só fiquei com essa dúvida, porque ele não é mais advogado do processo, a gente está sem advogado, minha mãe conseguiu agora que a gente fique com a Defensoria Pública. Então, por isso que até é a minha rapidez em falar com o senhor, porque agora à tarde eu vou lá na Defensoria Pública para poder dar continuidade a esse processo com ela. Então, assim, uma das dúvidas era essa, que ele não se habilitou no processo de uso capião dela, né? Deveria ter se habilitado. Outra dúvida é em questão do tipo da ação, porque a gente entrou com primeiro ele entrou com uma ação, e até em segunda instância, os juízes, né, que julgaram em segunda instância colocaram isso. Que primeiro ele entrou com uma ação de reivindicatória, depois mudou para uma ação de reintegração de posse. Ficou meio confuso. Entendi. Então, assim, qual seria a ação? A ação adequada, se vocês têm um registro, é sempre a reivindicatória. Tem até uma súmula, 487, né? A súmula 487... Mas se a gente tem a posse e o registro?
Então, mas prevalece sempre o registro. Por mais que você tenha a posse do registro, sempre tem que fazer a ação de registro. Porque é mais fácil. A súmula 487 do Supremo diz o quê? Numa discussão de posse prevalece quem é o dono. Quem que é o dono? Quem tem o registro. Por isso, sempre que eu tenho o registro, eu tenho que trabalhar com petitório e nunca com possessória. Seria um erro muito grande, né? Sim. Agora, deixa eu te perguntar. Esse registro é de 1947. Certo. E é o que ela está alegando. Deixa eu botar aqui no agravo de instrumento dela. Aqui. A ré, no caso, entrou, pediu em segunda instância, né? A gente tinha ganhado em primeira instância, a liminar, ela recorreu em segunda instância. Aí, na decisão aqui do relator, ele colocou: a ré agravante aduz que o imóvel que ocupa não coincide cuja propriedade reclamada pela autora, que ocupa 17 anos, que não aprova do esbrulho e que não confronta, cadê? Ele está botando que não confronta com a área dela. E a ação de uso capião, que pé que está essa ação? Como que ela está? A ação de uso capião, ela tá em que pé? Ela está na fase de citação já? Eu não sei informar o senhor como é que está a ação de uso capião, mas eu vi que ainda não finalizou. Assim, eu não sou advogada, não consigo acessar a ação dela. Ô Camila, eu quero o seu bem, você ganhou um amigo aqui. Se habilita nesse uso capião, pede para o advogado, né, pede para sua mãe falar com o advogado ou advogada, se habilita nesse uso capião, não fica olhando de fora não, viu? Habilitar no uso capião, mas a dúvida da ação ainda, deixa eu te perguntar, a gente tem escritura, tá? É uma escritura de 1947, a gente tem um PTU dessa área de 70 mil metros quadrados aproximadamente, e nós apresentamos isso aqui. Ele entrou com uma ação reivindicatória, depois ele retificou para ação de reintegração de posse, e ela disse que as terras dela, ela não citou, que a gente colocou no processo, que ela não citou a gente, nós não somos confrontantes dela, ela tinha que citar os confrontantes, e ela não citou Mário Fábio da Silva, e ela justificou que ela não citou Mário Fábio da Silva porque a escritura dela, que ela apresentou para ela entrar com uso capião, a escritura de quem vendeu o imóvel para ela, que era Benedito, não sei o que, da Trindade, essa escritura não citava Mário Fábio da Silva. E a nossa escritura também não tem o nome desse Benedito Trindade. Na nossa audiência, quem vendeu o terreno para ela disse que confrontava realmente com as nossas terras. E agora? Porque é uma documentação de 1947, está inclusive em braças. E me fala uma coisa, o uso capião está em andamento, está vivo, falta se habilitar, precisa se habilitar. E a ação que acabou sendo distribuída e que está em andamento é uma possessória, né? De forma equivocada é uma possessória, né? Sim. Poxa vida, hein? Você vê, ficou confuso. Eu vou na possessória, vou na petitória e foi na errada, né? Foi na porta da esperança errada, né? Mesmo sendo, mas essa situação da confrontação, ela como é que se diz? A gente tem um documento, a gente está ali na posse das terras, essa justificativa dela, como é que se diz? Que não confronta com as terras. O que pode ser feito? Que ela ganhou em segunda instância dizendo que não confronta com as terras. Como assim? A ação, na verdade, correta era reivindicatória e não a ação possessória. Foi um erro escolher a possessória. Entendeu?